Originalmente, a Bíblia foi escrita para ser lida em voz alta. Ela foi enviada a uma cultura oral. Então eu os convido a escutarem o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Agradeço a irmã ali pelo amém dela. Muito obrigado. Isso é a essência do tema de hoje. Seja lá do que falarmos, tudo gira em torno da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Se você esteve aqui nos sermões dessa manhã, foi falado a respeito da morte de Jesus, e é aí que começa a nossa caminhada, não é? No batismo, nós morremos para a velha vida. Esse é o simbolismo, não é? Você é submerso naquela água, você até para de respirar por um segundo, e isso simboliza morrer para a velha vida. Mas, graças a Deus, que nós não ficamos ali debaixo d'água. Se tudo o que Jesus fez foi morrer pelos nossos pecados, sem a ressurreição, então os cristãos são os seres mais infelizes de todos. Porque, tudo bem, o preço da nossa culpa pode até ter sido pago, mas o viver uma nova vida em Jesus não seria uma realidade. É só porque Jesus ressuscitou dos mortos que, por meio da fé, somos identificados com Ele, não apenas na crucifixão, mas na sua ressurreição. O antigo ficou para trás e o novo já chegou. Glória a Deus! E veja bem, você não precisa derramar nem sequer uma gota de suor para ser ressuscitado do seu túmulo. Porque Jesus já suou em seu lugar lá no jardim do Getsemane. Ele fez todo o esforço necessário ali na cruz. O preço já foi pago. E agora, não importa o quão baixo você tenha ido, o quão pecador você tenha se tornado, se você olhar para Jesus disposto a chamá-lo de Senhor e Salvador, Ele vai ressuscitá-lo. Para Ele, isso não é esforço nenhum. Porém, E se... Falando de maneira coletiva, e se... Com relação à igreja coletiva, deixa eu ser mais específico. A igreja adventista do sétimo dia, aqui do Ocidente. O que é o Ocidente, vocês sabem? Muito bem, Estados Unidos, Canadá, Europa e alguns outros lugares. Frequentemente, isso é chamado de Ocidente Global. Bom, e se a Igreja Adventista Mundial for muito pesada para ser ressuscitada do túmulo? Individualmente, não há o menor problema. Isso não é difícil. Mas e se, espiritualmente falando, a Igreja aqui do Ocidente tenha se tornado muito pesada com maus hábitos, de forma que a sua ressurreição seja muito difícil de acontecer? Você pode estar pensando, que pergunta é essa? Bem, eu pergunto isso porque aquilo que acontece no resto do mundo parece não acontecer aqui. Você já ouviu falar de 3.000 pessoas batizadas em Chicago no último ano, ao final de uma série evangelística? Eu também não, porque não aconteceu. Quando olhamos para o resto do mundo, vemos 100, 1.000 pessoas batizadas em um dia. Por exemplo, veja Papua Nova Guiné. Quantas pessoas? Dezenas de milhares de pessoas batizadas em um dia. Sabe, enquanto isso, no Ocidente, aqui onde estamos, por exemplo, o meu país, os Estados Unidos, se 10 pessoas, e eu digo 10 pessoas sem relação nenhuma com o adventismo, se após uma série evangelística 10 pessoas fossem batizadas em um único sábado, haveria duas reações. A primeira é que os próprios adventistas nem acreditariam nisso. Ao ouvir essa notícia, alguns iam passar mal e desmaiar, mas por que iam desmaiar? Porque não iam acreditar que 10 pessoas foram batizadas. A segunda reação seria algo assim:
E veja, eu já ouvi isso muitas vezes, hein? Ah, eles batizaram 10 pessoas? Preste bem atenção. Você verá que em um ano, dessas 10 pessoas, apenas uma ainda estará na igreja. Aqui no Ocidente, nós nos tornamos tão céticos que passamos a defender a nossa falta de resultados. Agora eu pergunto para você, seja sincero, Deus quer que a igreja aqui no Ocidente prospere? Ora, é uma pergunta fácil, é claro que Ele quer. É claro que Ele quer que demos frutos. Ele quer que saiamos do túmulo da ignorância e da apatia de Laodiceia. Não tenha dúvidas disso. Ainda assim, isso não acontece. Pelo menos ainda não. É quase que como se fôssemos muito pesados para sermos ressuscitados. Estamos carregando muito peso. Estamos presos a muitos hábitos errados. É como se Jesus e Gabriel e os anjos celestiais estivessem tendo dificuldades em empurrar a igreja do Ocidente para frente. Vamos lá, Gabriel, força! Estou tentando, Senhor, mande mais anjos! E a ironia de tudo isso é que não costumávamos ser assim. Vejam, costumava ser que o Ocidente era o fervente coração da igreja, e não simplesmente a carteira dela. Antigamente, a pregação das 3 mensagens angélicas, de maneira efetiva e apaixonada, começava aqui. Foi aqui que começou. Na verdade, Russell Burrow, há alguns anos atrás, fez uma pesquisa e descobriu que nos primeiros 60 ou 70 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós fomos o movimento protestante mais rápido que o mundo já viu. E isso é impressionante. É impressionante. Nós não precisávamos ser puxados para fora do túmulo, porque estávamos fora dele. Estávamos muito ocupados ajudando as pessoas a irem a Jesus. E isso em todo o mundo. Então, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: o que aconteceu? O que aconteceu? Qual peso a nossa igreja aqui do Ocidente está carregando que nos está atrasando tanto de termos essa experiência que Cristo nos deu há tanto tempo? O que os pioneiros adventistas faziam nos primeiros dias que nós não estamos fazendo agora? Como nós podemos, como igreja coletiva aqui do Ocidente, ressuscitar de nosso túmulo e seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá e terminar a obra de levar Cristo ao mundo? Sabe de uma coisa? Acho que sei a resposta dessa pergunta. Eu sei. E não é porque eu sou um gênio. É porque Deus deixou a resposta clara na Bíblia e no espírito de profecia. Não é um mistério. Então, vou compartilhá-la com vocês hoje. Tentarei explicar de maneira rápida e clara. Vou dizer a vocês hoje o que fará com que a Igreja Adventista Ocidental saia de sua tumba laodiceana, onde ela está agora. Eu prometo, eu vou tentar fazer isso rápido, tá bom? Vou compartilhar com vocês 6 coisas. 6 coisas que a Igreja Adventista do Ocidente precisa fazer agora para ter uma experiência de ressurreição. Estão prontos? Muito bem, vamos lá. O primeiro segredo para tirar a Igreja Adventista do Ocidente de sua tumba espiritual é a seguinte. Alguém por acaso sabe? Ah, isso mesmo, um verdadeiro reavivamento. Mas alguns vão dizer, ora, isso daí é óbvio, mas não podemos pular esse passo. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscar isso deve ser a nossa primeira obra. Portanto, esqueça as outras 5 coisas se você ainda não tiver feito essa primeira aqui. A questão é, não há substituto para Jesus. Não existe. Não dá para ter um relacionamento de mentirinha com Jesus Cristo. Jesus deseja estar conosco. E o coração do adventista do sétimo dia deve ser um relacionamento com Jesus Cristo. Não há substituto para isso. Se você não conhece Cristo como seu amigo pessoal e salvador, se ainda não anda diariamente com Ele, eu te convido a começar agora. Tudo o que foi dito essa manhã é secundário a isso. Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você. Ele te quer no reino dele.
Nós precisamos de um verdadeiro reavivamento para sermos transformados pelo seu poder reavivador, para sermos o tipo de pessoa que ele sempre sonhou que fôssemos. Pessoas de amor, misericórdia, integridade, obediência, compaixão e poder. Reavivamento é a primeira necessidade da Igreja do Ocidente. E há uma segunda necessidade, que está intimamente ligada à primeira. Ela é a seguinte: as chuvas temporã e serôdia do Espírito Santo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso. Muito bem, prestem atenção. Ninguém vai sair vivo desse planeta a menos que essas duas coisas aconteçam. Ninguém. Ellen White disse o seguinte sobre isso: antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal reavivamento da piedade primitiva como nunca foi testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos, e grandes serão os resultados disso. Nesse período curto que temos, vou dizer alguns para vocês. Evangelismo, página 707, diz assim: servos de Deus, com suas faces iluminadas e brilhantes de santa consagração, se apressarão de lugar a lugar para proclamar a mensagem do céu. Com milhares de vozes sobre toda a terra, a advertência será dada. Milagres serão feitos, doentes curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Você já passou por essa experiência? Um dia você vai passar. Essa é a promessa que foi feita aqui. A mensagem será levada adiante, não tanto por argumento, mas pela profunda convicção do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada, agora ela germinará e dará frutos. Eu adoraria dizer a você como termina esta citação. Já já eu mostro para você. É que não está aparecendo ali na tela. Enfim, eu vou ler aqui das minhas anotações. Diz assim: agora os raios de luz penetram em toda parte. A verdade é vista com clareza, e os honestos filhos de Deus rompem os laços que os prenderam. Conexões familiares e relacionamentos de igreja são incapazes de detê-los. Apesar de todos os agentes unidos contra a verdade, um grande número se coloca firme ao lado do Senhor, o que inclui a nossa igreja aqui do Ocidente. Sabe aqueles 3.000 que não foram batizados em Chicago ontem? Eles irão. Isso vai acontecer. Vai acontecer na sua e na minha cidade. Nós veremos esses grandes eventos. Mas quanto tempo temos que esperar para o derramamento do Espírito Santo? Veja, a chuva temporã e a serôdia podem cair individualmente sobre você agora. Você pode experimentar agora o início do poder do Espírito Santo, provar do amadurecimento da chuva serôdia. Você pode fazer isso agora, hoje mesmo. Agora, coletivamente, é mais difícil. A igreja precisa estar pronta para a chuva serôdia. Deus não vai dar esse poder para um grupo de pessoas que não estão preparados para ele. Então temos que nos preparar para isso. Mas veja o que Ellen White diz sobre essa questão. Ela diz: só um momento. A descida do Espírito sobre a igreja é vista como algo no futuro, mas é privilégio da igreja tê-la quando? Agora! Busque-a, ore por ela, acredite nela. Nós temos que tê-la, e o céu está esperando para concedê-la. Agora mesmo, ore por ela. Você está orando por isso? No próximo mês de março, dias 1 a 9 de 2025, na Igreja Memorial dos Pioneiros, nós teremos um encontro dedicado totalmente a essa ideia. Sobre reavivamento e discipulado, sobre receber o Espírito Santo. Don McClefford estará lá conosco. A Conferência Geral tem sido muito generosa na divisão da América do Norte. Ela está ajudando a financiar esse evento. Virão pessoas de todo o país. E vocês estão convidados a estarem lá porque vocês são essenciais para a igreja. Lembre-se, ninguém sai desse planeta vivo sem o derramamento das chuvas temporã e serôdia. Então ore por isso. Peça por isso nominalmente, nas suas meditações matinais. Peça para que outros orem junto com você. Que dia especial quando o Espírito Santo for derramado na igreja. O que nos leva à terceira chave. A terceira chave para o Adventismo ocidental ressuscitar espiritualmente é a restauração de Jesus Cristo nas 3 mensagens angélicas como sendo a razão primária do porquê a Igreja Adventista do Sétimo Dia existe. Parece algo básico para você. Mas acredite, não é. Porque a Igreja Adventista do Ocidente tornou-se preocupada com um monte de coisas boas, mas que não tem nada a ver com a nossa mensagem e missão. Vocês entenderam? Ellen White coloca dessa forma. Ela disse:
Em um sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última advertência para um mundo que perece. Sobre eles brilha a maravilhosa luz da palavra de Deus. A eles foi dada a obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Não há outra obra de tão grande importância. Não devem permitir que nada mais absorva sua atenção. Isso é bem direto, não é? Senhoras e senhores, somos um movimento profético. Não somos apenas mais uma denominação. Deus não ama os adventistas do sétimo dia mais do que a qualquer outra pessoa. Ainda assim, foi dado aos adventistas uma mensagem e missão para levar ao mundo. Não podemos nos distrair com outras coisas, por mais que elas sejam legítimas. A nossa obra médica, desde a clínica local até os nossos enormes hospitais. Nossa obra na educação, desde a educação no lar até os programas de doutorado em nossas maiores universidades, seja lá o que for que os adventistas estão fazendo, deve ter como objetivo central a proclamação de Jesus Cristo e das 3 mensagens angélicas. E não porque eu estou dizendo isso, mas porque Deus disse. E para já. Nos 3 primeiros pontos que eu disse aqui, vocês estavam balançando a cabeça dizendo, sim, é verdade, é verdade. Já as 3 últimas são de natureza bem prática. Eu gastaria um pouco mais de tempo nelas do que gastei com as 3 primeiras. Não porque elas não sejam importantes, na verdade são as mais importantes. Erre as 3 primeiras e o resto não faz sentido. Mas a razão pela qual vou gastar mais tempo nas 3 últimas é porque eu, como pastor, nos últimos 30 anos, tenho visto com muita frequência, até mesmo em conferências como essa, que as pessoas ficam empolgadas, e deveriam ficar mesmo, porque Jesus está trabalhando nelas. Começam a experimentar o início do reavivamento e da reforma, talvez até os primeiros frutos começam a dar em suas vidas. O problema é que elas não têm as 3 últimas coisas, que são de natureza mais prática. E isso as desgasta, especialmente a 6ª. Perdem a sua experiência e voltam ao estado de Laodiceia. De volta para a igreja pesada de hoje. As 3 primeiras são as mais importantes, mas as 3 últimas são as menos abordadas. Então vamos falar sobre elas. A 4ª chave que a igreja adventista do Ocidente precisa experimentar para que Jesus trabalhe por ela é um retorno ao plantio de igrejas constante. Veja, ouça com calma. Se você me disser que a sua experiência na igreja, a sua experiência cristã, é uma experiência chata, na hora eu sei que você não está plantando igrejas. Isso é um fato, pois não há nada como plantar igrejas. Eu já fiz isso. Eu já fui líder de um grupo que plantava igrejas. Plantar igrejas é como pular de paraquedas. É onde está a ação. Se você acha que a sua vida cristã é chata, que nada acontece, meu amigo, envolva-se com plantios de igreja. Veja isso. Tiago White, nessa declaração aqui, foi direto ao ponto. No contexto do estabelecimento adventista em 1862, na Review and Herald, ele disse o seguinte: alguns que se unem aos adventistas do sétimo dia começam imediatamente a pregar para os irmãos, muitos dos quais estão bem à frente deles. E nossos irmãos frequentemente erram ao insistir para que tais pessoas passem seu tempo pregando para eles. Então, alguém que já tem certa experiência religiosa entra na igreja e se torna um adventista. Então, os irmãos dizem, ei, fique conosco, pregue para nós. Queremos ouvir os seus ótimos sermões, etc. Tiago White disse que isso é um erro. Ele continua. Esses ministros devem ser, primeiramente, adequadamente instruídos por aqueles já experientes na mensagem. Então, deixem que vão para novos campos, confiando em Deus para ajuda e sucesso. Se não puderem formar igrejas e amigos para sustentá-los, então, certamente, a causa da verdade não precisa deles, e possuem as melhores razões para concluir que fizeram um triste equívoco ao pensar que Deus os chamou para ensinar a mensagem do terceiro anjo. Ou seja, naquela época, a entrevista para pastor era muito curta. O Tiago White só se assentava, chamava o jovem e perguntava se ele já havia plantado igrejas. Não, ainda não. Próximo. Você não conseguia emprego na igreja adventista, a menos que tivesse provado ser um plantador de igrejas. Isso era um ponto central na igreja adventista. Eu gostaria de poder dizer mais sobre isso. Sabe, a igreja do Novo Testamento não existiria sem o plantio de igrejas. Você não estaria sentado aqui hoje se as igrejas não fossem plantadas.
Toda igreja em algum ponto do passado foi plantada. E sejamos honestos, hoje há mais gente nascendo do que nascendo de novo por meio do ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo menos aqui no Ocidente. Não estamos acompanhando o crescimento da população. Não há possibilidade alguma na Terra de que o número atual de igrejas no Ocidente seja capaz de alcançar os campos. Precisamos plantar. Alguns de vocês que estão escutando agora mesmo, ou mesmo os que vão ver pela internet depois, veja, o Senhor tem chamado a sua atenção porque Ele quer algo de você. Talvez Ele queira que você seja um plantador de igrejas. Talvez você esteja com medo, mas eu quero insistir. Por favor, diga sim. Se Deus está te chamando para plantar igrejas, você tem que ir. Precisamos de mais igrejas em novos lugares, atingindo novas pessoas. Isso precisa acontecer. Quinto ponto. O quinto ponto é necessário para despertar a igreja de seu torpor espiritual. E ele é encontros sociais, ou coisas do tipo. Eu sei que você está aí sentado, pensando, eu espero que ele fale de encontros sociais. Boas notícias, eu vou falar. Encontros sociais não são um churrasco, ou mesmo um churrasco vegetariano. Não é um chá com biscoitos, não. O encontro social foi um termo técnico utilizado nos primeiros anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia para descrever o principal método de discipulado da Igreja Adventista. Então veja, número 4, plantio de igrejas. Esse era o método principal por meio do qual a Igreja Adventista crescia geograficamente. Já o encontro social era a maneira pela qual a Igreja Adventista crescia internamente e fazia evangelismo. É algo poderosíssimo. Se você fosse a uma igreja adventista nos primeiros 60, 70 anos de sua existência, você dificilmente ouviria um sermão. Eu sei que algumas pessoas acham que foram os apóstolos que começaram essa estrutura de cultos que temos hoje na igreja adventista. Acham que o apóstolo Paulo fazia os anúncios, a oração inicial e daí começava a doxologia. Mas isso não é verdade. Geralmente, na igreja adventista, não havia sermões no sábado pela manhã, mas sempre havia um encontro social. O encontro social era excelente. Ele era muito efetivo. Ele era excelente para evangelismo, para relacionamentos. Ele não apenas levava mais batismos, mas ensinava os novatos a orarem, a aplicarem a Bíblia à vida real, a falarem em público sobre Jesus, a liderarem uma igreja, cuidarem uns dos outros, amarem uns aos outros. Ajudava a ter um senso de comunidade fortíssimo em Cristo e sua palavra. Era uma maravilha. E quase nenhuma igreja do Ocidente faz isso hoje. Quase nenhuma. Mas como precisamos disso? Precisamos de algo como isso urgentemente na Igreja Adventista do Ocidente. Mas alguns de vocês estão pensando, o que é um encontro social? Sabem de uma coisa? Eu vou deixar que vocês pesquisem por si mesmos. Acessem algum site de pesquisa do Espírito de Profecia e digite encontro social, mas coloque as aspas para que o sistema encontre o termo adequado. Encontro social, entre aspas. Você provavelmente vai encontrar cerca de 200 referências sobre esse termo. E eu já vou avisá-los com antecedência. Se nunca estudaram sobre o encontro social e o seu papel fundamental no evangelismo e discipulado da igreja local, você vai ficar simplesmente chocado. Isso tem que voltar, ou pelo menos algo parecido com aquilo. Isso se queremos terminar a obra que Deus nos deu. O que nos leva para o sexto ponto. O sexto ponto é massivo. Número 6. A igreja do Novo Testamento não tinha falta nenhuma desse número 6. Foi esse ponto que deu sucesso a Paulo. Mesmo em poucas décadas após a morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho foi pregado a cada criatura na Terra. Este é o poder do ponto número 6. O ponto número 6, para que a Igreja Adventista do Ocidente ressuscite de seu torpor espiritual, é o seguinte: a restauração de pastores como plantadores de igreja e um retorno radical da maior parte do ministério local sendo realizado pelos membros locais. O irmão Elder DeVager falou sobre isso ontem, e eu vou construir sobre o fundamento que ele deixou aqui. Perceba cuidadosamente como que funciona isso. Na maioria das igrejas, existem pelo menos dois grupos de pessoas, o clero e os leigos. Clero são pessoas como eu.
Na igreja adventista, chamamos eles de pastores. Eles são responsáveis por conduzir a maioria das igrejas aqui no Ocidente. São pagos com o dízimo, etc. Todo o restante, basicamente, são chamados de leigos, os membros comuns. E essas pessoas não são pagas. São pessoas voluntárias que doam o seu tempo para a igreja e seus ministérios. E graças a Deus por isso. E o que eu estou sugerindo aqui é que se a igreja do Ocidente quiser alcançar as igrejas do resto do mundo e terminar a obra que Deus deu a ela, isso não acontecerá até que os pastores voltem a se ocupar com o plantio de novas igrejas, aliado às igrejas serem conduzidas novamente pelos membros comuns das igrejas locais. O que em breve vou colocar aqui na tela vai incendiar a sua mente caso você nunca tenha lido antes. Então eu quero deixar uma coisa clara desde já. Isso chama os pastores a serem plantadores de igreja, enquanto que os membros comuns levem adiante os esforços evangelísticos de suas igrejas locais. Isso não é anarquia. Esse não é um chamado para vocês queimarem a conferência geral ou enforcar os pastores em uma árvore. Nossa estrutura, seja lá quais forem suas falhas, foi ordenada por Deus. Temos que honrar os nossos líderes eleitos e apontados e orar por eles, amém? A maioria dos adventistas, na minha experiência, aqui do Ocidente, não tem ideia de qual papel bíblico o seu pastor deveria exercer. Eles também não sabem o quão rebaixado está o nível dos membros comuns aqui na Igreja do Ocidente quando comparado ao Novo Testamento e início do Adventismo. Eles não têm ideia. Mas como chegamos nesse ponto? Eu vou mostrar para vocês. Início do Adventismo, metade de 1800. Estamos tentando organizar a igreja, estruturar as coisas. Como organizar a igreja que Deus nos ordenou? Alguém disse, já sei, vamos ler a Bíblia. Essa é uma ótima ideia, irmão. Vamos ler a Bíblia. E foi isso que eles encontraram, veja. Eles descobriram que no Antigo Testamento havia uma filosofia chamada venham aqui. Venham aqui. Ou seja, Israel, o povo escolhido de Deus, tinha que ser luz para os gentios. Eles tinham que viver o reino de Deus ali na terra deles, para que os gentios pudessem ser atraídos para eles. Então, eles deveriam ser este centro global para onde as pessoas deveriam ir. E Deus ordenou uma estrutura para facilitar esse processo. Essa estrutura tinha 3 partes. Primeira parte, líderes do povo. E havia vários tipos de líderes diferentes. Havia os patriarcas, os anciãos, que frequentemente estavam dentro de unidades de famílias. Mais tarde foram os juízes, que eram tipo uma autoridade regional, e depois os reis. Sim, os reis não eram parte do plano de Deus, mas aconteceu, né? Eles acabaram então tendo reis. E finalmente os profetas. Então veja que havia lideranças em quase toda parte do povo de Deus. A segunda parte da estrutura de liderança eram os sacerdotes. Eles eram muito importantes. Eles cuidavam do santuário no deserto, eram realmente fundamentais para conduzir o povo na direção de Deus. E número 3, havia os próprios judeus. O dever deles era viverem suas vidas baseando-se nesses princípios, para assim serem luz e atraírem os gentios. Agora, pergunta. Por acaso essa estrutura do venham aqui funcionou? Não. Não funcionou. Falhou miseravelmente. E não foi culpa de Deus, foi nossa. Os humanos são fracos. Aí veio Jesus, morreu na cruz e ressuscitou. Começa a igreja cristã. E aí há uma mudança distinta na filosofia. Já não é mais a mentalidade do vem aqui, mas precisamos ir a eles. Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, o quê? Vão, façam discípulos. Não fiquem apenas esperando as pessoas virem a vocês. E então Deus estabeleceu uma estrutura de reino para facilitar essa nova filosofia. E, novamente, ela tinha 3 partes. Número 1, os líderes do povo. Mas agora, com algumas mudanças, no topo da cadeia estavam os apóstolos. Os apóstolos eram plantadores de igreja. Sua principal função era difundir o evangelho. Eles tinham grande autoridade regional, algumas vezes internacional.
eram plantadores de igreja. Seu papel era expandir o evangelho geograficamente, assim como manter a igreja na linha teologicamente. Depois vinham os anciãos, a maior autoridade na igreja local. É isso que eles eram. Depois, os diáconos e diaconisas serviam na igreja local. Já o papel do profeta foi mantido. Afinal, o espírito de profecia nos diz que haverá profecia até a segunda vinda, certo? Então, eles ainda estão presentes na lista. A segunda parte da estrutura de líderes ainda são os sacerdotes. Mas quem são os sacerdotes? Todo mundo. Todos os cristãos. Se você chama Jesus de Senhor, você é um sacerdote no reino de Deus. Seu chamado é levar o evangelho da salvação de Jesus Cristo a tantas pessoas quanto possível, para que experimentem a experiência do perdão de seus pecados e nova vida em Jesus. Esse é o seu trabalho. E veja só, o terceiro nível também é a mesma coisa. Os judeus. Mas quem são os judeus hoje? Todos os cristãos. Se você chama Jesus Cristo de Senhor, você é um filho ou filha de Abraão. É o que está escrito lá em Efésios. Então, essa é a nova estrutura de liderança. Agora, olhem com cuidado aquela parte direita ali na tela. O que está faltando? Tem um espaço enorme ali. Pelo menos em nossa igreja adventista aqui do Ocidente. Onde estão os TSPs? TSPs em inglês é uma sigla para pastores tipicamente estabelecidos. Mas, afinal, o que seria isso? Basicamente, é um pastor fixo. É o que a Igreja Adventista do Ocidente faz hoje em dia em toda parte. Um pastor fixo permanece na mesma igreja por 3 a 7 anos. Ele praticamente faz todas as pregações, um pouco de evangelismo e quase nunca planta uma igreja. Pelo menos é assim na maior parte aqui do Ocidente. Eles conduzem casamentos, funerais, comissões de igreja, o tipo de coisa que vocês já conhecem. O salário deles vem do dízimo e a cada 3 a 7 anos vão para outro lugar em outra igreja estabelecida fazer tudo de novo. Essa é a figura do pastor fixo. Mas aonde estão eles ali? A resposta é: eles não estão lá. Eles nunca deveriam estar lá. Você pode estar coçando sua cabeça agora dizendo: peraí, Pastor Shane, mas essa é uma função legítima, é uma função espiritual. E é verdade. Deixa eu pôr uma coisa na tela para vocês. A palavra inglesa para pastor vem da palavra grega poimen. É uma palavra engraçada, né? Mas essa palavra poimen, que foi traduzida para pastor, também significa outras coisas na Bíblia. Ela pode ser utilizada para pastores de verdade, porém com mais frequência é atrelada a Cristo, que é o maioral dos pastores. Também pode ser utilizada para anciãos e líderes locais, mas ela nunca é utilizada para um pastor fixo. Nem uma vez sequer. A figura de um pastor fixo, como temos hoje na igreja aqui do Ocidente, não existe no Novo Testamento. Ele não está lá. Então temos que nos perguntar, se não estão lá, como foi que eles acabaram lá? Vamos fazer um tour rápido pela história do Adventismo. Isso foi retirado de Wabash Indiana Plain Dealer. É um jornal local ali da região. 1º de outubro de 1886. O título do artigo é Adventistas do Sétimo Dia. Alguns fatos coletados do irmão Starr, que foi o presidente da Conferência Geral na época. Como eles cresceram em 40 anos. No que eles creem. Nos primeiros 70 anos de nossa história, nós fomos o movimento protestante que cresceu mais rápido no mundo. Até mesmo os jornais seculares perceberam isso. E isso instigou a curiosidade deles. Veja a pergunta do repórter. Como vocês conseguiram crescer tão rápido? Resposta. Bem, em primeiro lugar, nós não temos pastores fixos. Nenhum. Zero. Nossas igrejas são ensinadas a cuidar de si mesmas, enquanto quase todos os nossos ministros trabalham como evangelistas em novos campos. No inverno, eles vão às igrejas, salões, escolas e fazem novos crentes. No verão, usamos tendas, montando-as nas cidades e vilarejos onde ensinamos as pessoas essas doutrinas. Nesse ano, vamos usar 100 tendas. Isso foi em 1886. Veja agora 1909. Os batistas do sétimo dia viram crescimento dos adventistas. Diz assim, todo o clero dos adventistas do sétimo dia são missionários e não pastores locais. Estão ocupados pregando, ensinando e organizando igrejas por todo o mundo. Todo mundo sabia disso. Todo mundo. Agora veja só. Algumas das igrejas adventistas plantadas naqueles primeiros 60, 70 anos tinham algumas dificuldades.
E por causa destas dificuldades, eles chamavam o escritório da conferência e diziam: vocês têm que enviar um pastor para ficar aqui com a gente, para resolver nossas brigas, etc. Precisamos de um pastor fixo. Veja o que Ellen White respondeu a esse pedido. Deus não deu aos seus ministros a tarefa de corrigir as igrejas. Tão logo esse trabalho é realizado e tem que ser feito mais uma vez. Membros da igreja que precisam de todo esse cuidado tornam-se o quê? Fracotes espirituais. Dá para entender porque mandaram ela para a Austrália, não é? Afinal de contas, ela não utilizou palavras macias aqui, né? Fracotes espirituais. Como ela ousa dizer isso? Porque é verdade. Veja, membros de igreja que dependem de um pastor para manter a sua espiritualidade estão permitindo ao pastor fazer por eles aquilo que eles deveriam estar fazendo sozinhos. E você conhece o ditado: o que você não usa, você perde. E ela continua: se 9/10 do esforço que foi dedicado àqueles que já conhecem a verdade tivesse sido direcionado àqueles que nunca ouviram a verdade, quão maior teria sido o progresso alcançado? Deus tem segurado suas bênçãos porque o seu povo não tem trabalhado conforme o seu direcionamento. Você quer mesmo ver a chuva serôdia cair? Os membros da igreja têm que fazer o seu trabalho e o pastor o deles. Próximo slide. Sinais dos Tempos, 27 de janeiro de 1890. Nome do artigo: o agente mais eficiente de Deus. Vejam só. O sucesso de uma igreja não depende dos esforços e trabalhos de um pregador, mas depende da piedade dos membros individuais. Quando os membros dependem do pastor como sua fonte de poder e eficiência, tornam-se completamente sem força. Eles vão acabar assimilando os impulsos dele, suas ideias. Mas quando ele for embora, e você sabe, os pastores aqui do Ocidente sempre vão embora. Quando forem embora, se encontrarão em uma situação pior do que antes. Agora preste atenção nessa próxima frase. Eu espero que nenhuma das igrejas de nossa terra dependa de pastores para apoiá-las em coisas espirituais, pois isso é perigoso. Uau! Pera um pouquinho. Como isso é possível? Irmãos, grande parte do treinamento ministerial de hoje ensina os nossos pastores a ter igrejas dependendo deles em coisas espirituais. Agora ouça. Está tudo bem em ser abençoado por um sermão dado por um pastor. Está tudo bem em ser abençoado pelos esforços ministeriais de um pastor. Mas depender da presença dele. Este é o problema. Se você é uma igreja recém-formada, aí tudo bem. Bebês precisam de seus pais. O apóstolo Paulo ficou cerca de 3 anos e meio na igreja de Éfeso porque eles precisavam. Mas assim que se fortaleceram, ele foi embora. Se você é um cristão estabelecido em uma igreja estabelecida e precisa que um pastor faça por você o que você devia fazer sozinho, isso é perigoso porque você está exaltando o homem acima de Jesus Cristo. E ela continua. Quando Deus lhe dá a luz, você deve louvá-lo por ela. Mas se você enaltece o mensageiro, sua alma ficará infértil. Tão logo os membros de uma igreja passem a pedir pelos trabalhos de um certo pastor e sentir que precisam ficar com ele, chegou a hora de transferi-lo para outro lugar, para que possam aprender a exercitar a habilidade que Deus lhes deu. Aqui na Igreja do Ocidente, sempre pedimos por um pastor em especial. Mas ela diz, não. Mande esse pastor para outro lugar. Deixe que os membros trabalhem. Que eles agradeçam a Deus pelo encorajamento que receberam e então manifestem que isso produziu neles uma boa obra. Que cada membro da igreja seja um agente vivo e ativo para Deus, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Todos nós devemos ser educados para sermos independentes e não indefesos e inúteis. Que fique claro que o pastor não é o cabeça da igreja, mas Cristo é. Os membros do corpo de Cristo têm uma parte a fazer e não serão achados fiéis a menos que façam a sua parte. Que uma obra divina seja feita em cada alma, até que Cristo contemple sua imagem refletida em seus seguidores. Muita gente acha que refletir a imagem de Cristo é apenas desenvolver o seu caráter individual. Mas eu digo a vocês que, enquanto sim, isso faz parte, também deve ser considerado a nossa conduta como igreja local. Última citação de Ellen White. A maior ajuda que pode ser dada ao nosso povo é ensiná-lo a como trabalhar para Deus e depender dele, e não dos pastores.
O tempo foi passando e construímos grandes instituições, e essas tornaram-se as únicas exceções aonde colocávamos pastores fixos. Mas isso nunca foi especificado. O que eu posso concluir é que a razão pela qual isso foi feito é porque lá em Battle Creek, por exemplo, tinha o sanatório, o colégio, e a população era muito transitória. Os estudantes chegavam, tinham aulas, se graduavam, eles tinham que ter uma forma de manter a continuidade do ministério. E assim, de maneira relutante, acabaram colocando pastores fixos ali. Eu só pude concluir dessa forma. A última citação que eu quero dar para vocês essa manhã não é de Ellen White. É de um homem chamado A. G. Daniels. Ele disse isso em um instituto ministerial na Califórnia em 1912. Quando ele disse isso, ele era o presidente da Conferência Geral. E veja, eu não sei se esse homem foi um profeta, o filho de profeta, mas eu digo para você que, pelo menos desta vez, ele acertou o futuro de maneira precisa e muito profética. Ele disse assim: em grande medida, nós não colocamos nossos ministros como pastores de igrejas. Em algumas igrejas muito grandes, nós elegemos pastores, mas, como regra, os pastores são para serviço de campo e trabalho evangelístico, enquanto que os nossos irmãos e irmãs conduzem os cultos e o trabalho da igreja sem pastores fixos. E eu espero que nunca deixe de ser assim nesta denominação. Porque se deixarmos de avançar a obra para começarmos a pôr pastores em nossas igrejas, para ficar com elas, pensar por elas, orar por elas, trabalhar por elas, aí nossas igrejas começarão a se enfraquecer e perderão a sua vida e espírito, tornando-se paralisadas e fossilizadas, e nosso trabalho será em um retiro. Agora sou eu falando. Em 1915, Ellen White morreu. Em 1920, A. G. Daniels terminou seu tempo no cargo. Então, dentro de uma década, pastores fixos começaram a se tornar a norma. E uma coisa impressionante aconteceu, ou talvez não tão impressionante assim. O nosso crescimento caiu drasticamente. Cada vez menos pessoas se tornaram discípulas de Jesus por meio da Igreja Adventista. Não, nós não paramos de crescer, mas nossa taxa de crescimento caiu drasticamente. Nós, como Israel, entre aspas, finalmente conseguimos os reis, entre aspas, que tanto queríamos, tornando-nos como as outras denominações ao nosso redor, que hoje também enfrentam declínio. Nós adotamos os métodos deles e agora temos os problemas deles. Isso me leva a 4 conclusões. Número 1. Se você é um pastor ou sente o chamado para o ministério pastoral, um indicador do seu sucesso é quantos membros da sua igreja são bem-sucedidos no ministério sem você. Se você está sendo chamado para o ministério, ouça bem o que vou dizer. Nós, pastores, achamos que todo o nosso trabalho é dar estudos bíblicos, conselhos, visitar os doentes, mas a verdade é que você deve fazer essas coisas não porque é um pastor, mas porque é um cristão. Estas são funções cristãs. Visitar o doente, dar estudos bíblicos, aconselhamento. Qualquer cristão deve fazer isso. Seu papel como pastor é treinar os outros a fazer isso para que você possa ir a novos lugares formar novas igrejas. Um grande indicador do seu sucesso é como a sua igreja se vira sem você. Número 2. A Igreja Adventista foi formada por e para jovens. Claro, qualquer idade é bem-vinda na Igreja Adventista. Ainda assim, ela foi formada por e para jovens. Ela requer a energia, criatividade e otimismo que os jovens têm. Deus está te chamando para trabalhar em sua igreja. Eu não me canso de salientar isso. Veja mais uma vez a lista. Estas são as coisas necessárias para que a nossa igreja do Ocidente ressuscite como igreja. Reavivamento, chuva temporã e serôdia do Espírito Santo, Cristo e as 3 mensagens angélicas se tornando o tema central, volta do plantio de igrejas e encontros sociais, volta do plantio de igrejas por pastores e membros conduzindo a igreja. Você acha mesmo que pessoas da minha idade vão conseguir fazer isso? Nunca! De jeito nenhum! Deus está chamando vocês, jovens, para trabalhar na igreja dele. Alguns de vocês terão o privilégio de serem pagos por isso. Outros terão o privilégio de serem voluntários. Mas Deus está chamando todos vocês a trabalharem no movimento adventista do 7º dia. Número 3. Se você é um jovem cristão, seu propósito de vida e maior alegria será conhecer Jesus. As coisas mais profundas e impactantes sobre Jesus não podem ser conhecidas a menos que você busque ativamente compartilhar Cristo com outros de maneira regular.
Descubra os seus dons espirituais. Peça ajuda a cristãos mais experientes. Fale de Jesus. Essa é a aventura da sua vida. Descubra o seu dom. Descubra o talento que Deus te deu nessa obra. E você e aqueles a quem você alcançar serão transformados por causa disso. Não há aventura maior na vida do que seguir Jesus aonde Ele te mandar. Não há nada maior do que isso. Número 4. Boas notícias. Nós sabemos como a Igreja do Ocidente pode sair desse estado de torpor. Nós sabemos como. Jesus conquistou a morte, incluindo a morte espiritual que trava o adventismo ocidental de hoje. Se estivermos dispostos a nos comprometer completamente com Ele e seus planos, as coisas maravilhosas que ouvimos acontecer no outro lado do mundo começarão a acontecer aqui. Deus é capaz de nos ressuscitar do túmulo do pecado. E Ele vai ressuscitar a Igreja dele aqui do Ocidente também. Até mesmo aqui, usando pessoas como vocês. Se você se comprometer a fazer a sua parte em ressuscitar a Igreja de Cristo, seja lá qual for o custo, se você quiser se comprometer a seguir o Cordeiro, Jesus Cristo, para onde quer que Ele vá, para concluir a obra que Ele nos deu, então eu te convido a levantar-se agora. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor está vendo o comprometimento daqueles que se levantaram agora. Não apenas estes, mas de todos os que se levantaram ao longo desse evento. Eis-nos aqui. Agora cumpra a tua promessa. Senhor, clamamos agora pelo derramamento do teu Santo Espírito, a chuva temporã e serôdia. Nós queremos isso. Nós precisamos dela. Por favor, Senhor, derrame o teu Espírito, envie a chuva temporã e serôdia, empodere cada pessoa aqui. Seja qual for o desânimo que o diabo está preparando para elas quando voltarem para casa, que o Senhor dê força a essas pessoas para saírem do túmulo da Igreja Adventista aqui do Ocidente. Que elas avancem para conquistar pessoas para o Senhor. Empodere-as com dom, Senhor. Dê coragem a elas, dê força. Levante-as, Senhor. E que a colheita seja grande por causa do que o Senhor está fazendo por nós e em nós. Para a glória de Deus, pedimos em nome de Jesus. O povo de Deus diz: Amém.